Hoje eu quero desmistificar 3 conselhos que eu ouvi quando estava começando a fotografar que mais me atrapalharam do que ajudaram. E possivelmente você também deve ter escutado esses conselhos e por isso às vezes se sente preso ou limitado na hora de clicar. Assim como eu me sentia lá atrás. O meu intuito aqui não é gerar polêmica, nem menosprezar nenhum conselho de outro fotógrafo, porque eu sei que o que eles me disseram foi com a intenção de ajudar. O que eu quero mostrar é que nem toda regra se aplica a toda situação. E por isso é importante a gente ter discernimento e saber quando devemos usar um conselho ou não. Fotografia não é uma ciência exata, por isso regras engessadas não se aplicam ao mundo real. E vamos deixar uma coisa clara aqui, esse vídeo é baseado na minha opinião e na minha experiência. Então, sinta-se à vontade de expor o seu ponto de vista nos comentários, mas seja educado e lembre-se que ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Dito isso, vamos para o vídeo. O balanço de branco é um dos ajustes mais importantes para manter o aspecto profissional de uma imagem com as cores fiéis, independente das diferentes condições de iluminação. E a própria câmera já oferece algumas pré-configurações que auxiliam o fotógrafo no dia a dia, indo de tons mais frios até tons mais quentes. Tem um vídeo no canal sobre esse assunto e eu até ensino algumas maneiras de como manter as cores fiéis usando algumas ferramentas. Salve esse vídeo para ver depois. O fato é que o balanço de branco automático avalia a iluminação da cena como um todo e tenta equilibrar de forma mais natural possível. E é aí que está o problema. Não é sempre que a câmera vai acertar. E esse foi o primeiro conselho que eu segui cegamente, o de sempre usar o balanço de branco automático. E eu não vou dizer que foi só no começo não, eu demorei uns bons 3 anos para perceber isso. Parece um ótimo conselho, né? A câmera tem inteligência suficiente para acertar as cores sozinhas, mas na prática, principalmente em situações onde a luz não é muito uniforme, a chance da câmera errar, dela não entender quais são as cores reais da cena, é muito maior. E isso pode gerar imagens com as cores bem distorcidas, bem fora da realidade. Quer um exemplo? Fotografia de show, que foi por muito tempo o meu principal nicho dentro da fotografia. E nos primeiros anos, sendo bem sincero com vocês, eu não me preocupava tanto com balanço de branco não. As fotos que ficavam ruins, ou eu tentava corrigir na pós, o que tá fotografando em RAW me ajudava, e as que não tinham jeito, não tinha como salvá-las, iam direto pro lixo. O que acontece é que esse conselho eu ouvi de um fotógrafo bem mais experiente que eu, só que no ramo de ensaios. Ou seja, ele tinha muito mais controle da iluminação dos ambientes ou contava com a luz do sol. Por esse motivo, de fato, fazia sentido ele deixar a câmera fazer o balanço de branco automático. E mesmo com o conhecimento de hoje, nós sabemos que seria legal ele se garantir, né? Mas enfim, o fato é que aquele conselho se aplicava para a realidade dele e não para mim. E por não ter conhecimento e nem experiência suficiente para tirar minhas próprias conclusões, eu acabei seguindo aquele conselho como uma verdade absoluta. Depois de um tempo insatisfeito com alguns resultados, eu decidi começar a fazer o balanço de branco manualmente antes de cada show e, consequentemente, antes de cada trabalho externo também. E isso começou a me agradar muito mais, além de dar muito mais confiança no que eu estava fazendo. Mas David, iluminação de show não muda o tempo todo? Como você só batia o branco no começo e não se preocupava mais com isso? Quando você chega para fotografar algum evento, não necessariamente só show, perceba que além das luzes coloridas de diferentes naturezas, existe sempre na frente do palco, ou pelo menos deveria existir, uma fonte de luz neutra, a luz principal, que pode ser um Kobe LED, um Fresnel, elipsoidal, enfim, não importa qual seja, mas sempre vai existir alguma fonte de luz que serve como referência para o público, para guiar o olhar. Essa é a key light do palco. E geralmente essas luzes têm temperatura de 5.600 ou 3.200 ou algo próximo disso. E raramente durante o show ela muda. E caso mude, vai ficar entre essas duas regiões de temperatura. Então é muito seguro bater o branco no começo e não mudar mais, não se preocupar mais com ele durante o show. Outro conselho que sempre me travou na hora de configurar a câmera foi o de sempre manter o ISO mais baixo possível em toda situação. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que dividiu opiniões, e eu te convido a assistir ele caso você ainda não tenha assistido. Buscar manter o ISO mais baixo possível é um conselho um tanto equivocado ao meu ver, porque induz o fotógrafo a ter medo de usar ISO alto, inclusive quando o sinal de luz que chega até o sensor não é o suficiente para uma foto bem fotometrada, dando a ilusão de que manter o ISO entre 100, 200, 320 vai dar mais qualidade para corrigir a exposição na pós, quando na verdade não é isso que acontece. Muitas vezes o ISO mais alto até garante mais qualidade do que um ISO mais baixo, e no vídeo que eu citei eu provo isso através de uns testes. O ISO ele serve como um amplificador de sinal e não necessariamente é ele quem produz o ruído. Ele só evidencia a péssima qualidade de sinal que chegou até o sensor, geralmente causado primeiramente por uma iluminação de baixa potência, depois por uma escolha ruim de abertura do diafragma e finalmente por um tempo de exposição não adequado.
Então, ter medo de aumentar o ISO deveria ser a última preocupação. Inclusive, hoje em dia, em muitas situações, eu uso o ISO automático. Eu me preocupo muito mais em garantir a qualidade dos 3 pontos que eu falei agora há pouco, e o ISO eu deixo para a câmera decidir. Por isso, perca o medo de usar ISO alto. Esse é um recurso que está ao seu favor e não contra você. Além do mais, hoje os sensores estão muito mais evoluídos e os recursos de IA estão fazendo verdadeiros milagres. Perca o medo de ISO alto. Esse conselho é menos popular e eu ouvi isso de um editor-chefe da época que eu trabalhei como fotojornalista. Preencha o quadro inteiro. Espaço vazio é espaço morto. Eu nunca tinha escutado o contrário, então por ele ser mais velho e ter mais experiência que eu tomei como uma verdade absoluta e nem questionei. É um conselho 100% errado? Na verdade não, principalmente dentro do fotojornalismo. Mas deixar de fazer fotos como essas, só por ter seguido essa regra à risca, eu acho que é deixar de ser criativo. Dar algum sentido pro espaço negativo da foto também é importante. O vazio, no final das contas, ajuda a contar a história. No Fotógrafo em 3 horas, no módulo de composição, eu exploro esse assunto mais a fundo. Eu gosto desse conceito de foto clean, foto mais minimalista. Pode até parecer mais fácil por ter menos elementos, mas existem alguns pontos importantes a serem levados em conta na hora de compor uma imagem minimalista. O QR Code do curso está na tela e o link está na descrição. Se você quiser se tornar meu aluno, aproveita aí. Preencher todo o quadro ou explorar o espaço negativo vai muito da linguagem do fotógrafo. Depende do seu estilo, depende do que você gosta e da mensagem que você quer passar. Não tem certo ou errado, fotografia é arte e como toda arte, ela deve ser livre. E no meu gosto pessoal, eu sinto que a foto ganha mais respiro, fica mais fluida. O elemento principal ganha mais destaque. Enquanto por outro lado, tem gente que acha que a foto fica mais vazia e menos interessante. No fim das contas, é gosto. Se você já ouviu outras regras das quais discorda ou descobriu que elas não fazem sentido, deixa aqui nos comentários. Agora, se você quer saber como descobrir o ponto mais nítido da sua lente, assiste esse vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.